Foi tudo bem, penso que no máximo mais meia hora. Está preso só por uma perna neste momento, portanto mais meia hora estará cá fora. Mas a terra está a ser tirada às mãos de forma a evitar os menos danos possíveis. Ele está bem? Neste momento, aparentemente está. O médico do INEM tem estado pronto a auscultá-lo e a fazer as manobras médicas necessárias e pensamos que sim, que não terá tanta gravidade, mas só depois que está totalmente fora é que se verá. Quando chegaram aqui tinham esperanças de encontrar alguém com vida? Pronto, nós quando aqui chegámos ele estava sensivelmente, talvez com mais de 2 metros de terra em cima. Devido à sorte, portanto, ficou ali uma rocha fazendo pressão nas costas, mas criou ali uma bolsa em que ele tinha algum ar e conseguiu-se comunicar imediatamente com ele. Foi colocado oxigênio através de um tubo para junto dele, para ele poder respirar melhor com esse oxigênio, e depois foi colocado um aparelho soterrado junto dele que tem a capacidade de poder falar e ouvir, o que de alguma forma o animou, porque sabia que estava acompanhado, ia dizendo o que é que sentia, aí dói mais, tirem mais devagar aí, não e pronto. E nós dizíamos, tenha calma, com um bocado isto já o tiramos, e pronto, e heroicamente foi resistindo até ao momento. Já estamos nesta situação há cerca de 7 horas, a escavar quase com as mãos a maior parte das vezes, para tentarmos provocar-lhe menos lesões possíveis. Sr. Comandante, e quanto ao outro operário? O outro operário, infelizmente, desde o princípio, o aparelho mesmo, o detector de soterrados, não o detectou, portanto detecta só um corpo vivo. Infelizmente deverá estar cadáver, mas pronto. Agora, acabando de remover este, nós estamos a proceder a trabalhos ao lado, que é onde nos indicaram que estará o outro corpo. Vamos tentar encontrar o outro corpo, a outra pessoa. À primeira vista, quais poderão ser as causas de mais este acidente? Não sei, é difícil. Isso terá que ser com os homens ligados à construção e com a inspeção de trabalho. Não faço ideia nenhuma. E é um desses homens que está aqui também do meu lado, José Lourenço, da Inspeção de Trabalho. Boa noite. O que é que poderá ter acontecido aqui, de facto? Nós estamos iniciámos um inquérito logo que chegámos aqui, portanto já ouvimos alguns dos intervenientes, nomeadamente tanto o encarregado dos trabalhos que estavam aqui a decorrer, que eram trabalhos de cofragem e, no caso dos sinistrados de descofragem. Aparentemente, pelo menos, tanto o que se nota logo é aqui algumas irregularidades ao âmbito tanto de intivações, tanto e de falta de proteções coletivas, tanto aqui no âmbito tanto das cofragens. De qualquer modo, o inquérito irá decorrer tanto para apurar as reais causas e para depois determinar as consequências a aplicar neste tipo de situações. E quais são as consequências? Podem ser consequências de controle nacionais e para já já foram determinadas aqui tanto a suspensão dos trabalhos, por exemplo, e depois irá-se apurar tanto se eventualmente haverá ou não matéria inclusive criminal, tanto neste caso. Obrigado. Nesta altura, os bombeiros continuam a proceder à operação de salvamento do operário que está parcialmente soterrado por terra e pedras, ao mesmo tempo que tentam encontrar o outro operário vítima de mais um acidente de trabalho. Em Portugal, mais 150 refugiados do Kosovo. E chegaram perto das 11 da noite ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. 23 famílias, ao todo 150 pessoas que vão ficar alojadas em vários locais de acolhimento. É o caso da colónia Balnear o Século, em São Pedro do Estoril, também na Praia das Maçãs e ainda em Salvaterra de Magos. Ainda não eram 11 da noite e já as 23 famílias estavam em solo português, vindas do maior campo de refugiados da Guerra dos Balcãs. Ao todo 148 pessoas, das quais 13 crianças com menos de 2 anos chegados de Stankovic, na Macedónia. Após a viagem, feita no avião comercial furtado pelo governo português, à chegada a Lisboa estas pessoas tiveram, à sua espera, uma Babilónia de solidariedade. Foram vistas pela Ação Social e pelos médicos aqui presentes. A Ação Social que não tem colaborado muito com a comunicação social, nomeadamente que nos proibiu de falar com alguém dessas famílias que acabasse de chegar. De todo modo, eu tenho connosco o Secretário de Estado, Armando Vara, responsável por esta quarta chegada de kosovares a Portugal. Sr. Secretário de Estado, muito boa noite. Este é o fim da primeira fase. Sim, termina aqui hoje a primeira fase, que envolveu 3 voos civis e um voo militar. São cerca de 530 pessoas que ficam em Portugal. Em princípio, a partir do dia 20, vai iniciar-se uma segunda fase, se ainda for necessária, porque nós esperamos todos que a evolução na zona se faça de maneira a que as pessoas possam regressar às suas terras. Ainda há pouco, o senhor, em conversa com outros colegas da comunicação social, dizia-se em off, um homem muito orgulhoso neste momento. Porquê? E porque os portugueses, em geral,
reagiram de uma forma extraordinária a esta disponibilidade de Portugal manifestou para acolher estas pessoas, e isto é uma operação que nos honra internacionalmente e, portanto, sinto muito orgulhoso porque as pessoas reagiram bem, estes cidadãos estão a ser bem acolhidos numa fase da sua vida extraordinariamente difícil. Armando Vara, diga uma coisa, neste voo veio uma grávida já de 8 meses, mas correu tudo bem? Sim, correu tudo bem, foi logo assistida, foi vista a chegada pela equipa médica que aí está, e eu não tenho indicação neste momento que tenha havido qualquer problema. Portanto, seguramente que será o parto em Portugal. Espero que tudo corra bem, todos esperamos que tudo corra bem, e vai ser assistida com, enfim, não lhe faltará nada, não é? Muito obrigado. Secretário de Estado do Armando Vara, um dos responsáveis por esta chegada de mais um grupo de kosovares vindo dos campos da Macedónia. Queria dizer que estas pessoas vão ser distribuídas por Salvaterra de Magos, também pela Parede, pela colónia balnear O Século e ainda pela Praia das Maçãs. Ao que tudo indica, estão todos bem de saúde. A Rússia quer apresentar aos Estados Unidos novas propostas para resolver o conflito com a Jugoslávia. O enviado de Boris Yeltsin a Pequim já regressou a Moscovo. Viktor Chernomyrdin não deu pormenores sobre mais este esforço diplomático. Limitou-se a garantir que os chineses ficaram a estudar a hipótese de participarem numa força internacional na Jugoslávia sob a égide da ONU. Viktor Chernomyrdin deslocou-se de urgência à China depois do bombardeamento da Embaixada de Pequim em Belgrado. O enviado de Yeltsin reuniu-se com os principais dirigentes e, no regresso, afirmaria que os dois países têm a mesma posição em relação ao Kosovo. Segundo Chernomyrdin, a China poderia participar numa força de paz, mas apenas com o mandato da ONU e com o consentimento de Belgrado. Disse ainda que trazia novas propostas que pretendia apresentar aos Estados Unidos, mas sem dar quaisquer detalhes. Numa coisa, chineses e russos têm indubitavelmente a mesma posição pública. Só pode haver uma verdadeira negociação de paz com Belgrado se os bombardeamentos da NATO pararem. Precisamente o contrário do que pretendem os americanos, que só aceitam uma pausa nos bombardeamentos se forem cumpridas as 5 exigências da NATO, nomeadamente a aceitação prévia de uma força de paz que garanta o regresso dos refugiados. A China falhou a segunda tentativa para que o Conselho de Segurança condenasse oficialmente o ataque à embaixada. Dos 15 membros do Conselho, 5 pertencem à NATO. Em Pequim, prosseguiram as manifestações, agora apenas com algumas centenas de pessoas, mas nas embaixadas britânica e americana já começaram as operações de limpeza. Os ataques dos manifestantes, com pedras e tinta, deixaram o embaixador britânico visivelmente irritado, tanto que não se coibiu de implicar o governo de Pequim. My feelings don't matter. I'm the ambassador. It's my job to take charge of the situation. That's what I'm doing. Anthony Charles Galsworthy já pode pelo menos deslocar-se em Pequim, o que foi impossível durante 3 dias em que os funcionários das embaixadas britânica e americana estiveram praticamente reféns dos manifestantes. A televisão chinesa mostrou pela primeira vez o presidente Clinton a pedir desculpas pelo bombardeamento da embaixada. Mas não há indicações de que as autoridades considerem que este discurso corresponde ao pedido oficial de desculpas que exigiram pelos canais diplomáticos. Um novo momento de tensão em Pequim poderá ser a chegada dos restos mortais das 3 vítimas do bombardeamento da embaixada chinesa e dos feridos que, depois dos primeiros tratamentos, serão agora repatriados. E a visita do chanceler Gerhard Schröder a Pequim é uma incógnita. Schröder reuniu-se hoje com o presidente do Montenegro e depois com o governo alemão para preparar uma visita há muito prevista, mas que agora ganha novos contornos. O ministro croata dos Negócios Estrangeiros está em Portugal para uma visita de 3 dias. O aprofundamento das relações bilaterais e a situação no Kosovo vão dominar as conversas que ele vai manter com Jaime Gama, António Guterres e também com Jorge Sampaio. O chefe da diplomacia croata chegou a Lisboa ao final da tarde, numa visita que tem como primeiro objetivo o aprofundamento das relações bilaterais entre Portugal e Croácia. Mas o ministro Mate Granic tem outros temas em agenda: a questão de Timor-Leste, o alargamento da NATO e a crise nos Balcãs. We supported from the beginning the NATO actions because we are absolutely against the ethnic cleansing on Kosovo. But Croatia supported the G8 plan. And concerning the Croatia would strongly support the final and the lasting peace, but on the basis of the G8 proposal. Serbian leadership
and Mr. Milosevic must accept the NATO conditionality in the G8 plan. That's our statement. A guerra na Jugoslávia está a afetar de forma particularmente grave a economia dos países vizinhos. A Croácia não é exceção. A crise sente-se sobretudo nos setores do turismo e das comunicações. António Guterres admitiu hoje que o regresso da violência a Timor-Leste poderá pôr em causa o acordo de Nova Iorque. O primeiro-ministro terminou uma visita de 3 dias à Grécia, dominada naturalmente pelo conflito na Jugoslávia. A jornalista Sandra Sacoto acompanhou a comitiva portuguesa ao país que é considerado a porta dos Balcãs. Portugal e Grécia em sintonia quanto às políticas europeias e também quanto à situação no Kosovo. Durante 3 dias, António Guterres e o seu homólogo grego Constantino Simitis discutiram temas comuns aos dois países, mas foi a guerra na Jugoslávia que ocupou grande parte da agenda dos dois primeiros ministros. Guterres e Simitis reafirmam que só o diálogo pode levar à paz. O acordo do G8 deve ser a base para esse fim. E quanto à possibilidade do envio de uma força para o Kosovo, o primeiro-ministro diz que Portugal está disponível caso seja essa a vontade da ONU. Sempre estivemos prontos a participar em operações de manutenção da paz. Fizemos-lo no passado, na Bósnia, Angola, em Moçambique. Estaremos dispostos a continuar com os nossos esforços se a comunidade internacional achar importante a nossa presença. Timor não passou ao lado das conversações entre os dois primeiros ministros. A Grécia reafirma o seu desejo de autodeterminação para o povo de Timor-Leste. António Guterres destaca na conferência de imprensa final que a situação no território é tensa e pode mesmo vir a comprometer os acordos de Nova Iorque. Quanto às afirmações de ontem de Mário Soares, Guterres, sem responder diretamente, sublinha que este foi o acordo possível. Naturalmente, todos nós partilhamos o desejo e a vontade, e tive a ocasião de dizer no próprio dia, e os serviços dos estrangeiros também no próprio dia, que a libertação de Xanana Gusmão é um dos aspectos que para nós tem a maior importância, mas não é o único. Se o acordo fosse o que nós desejaríamos, teria ido muitíssimo mais longe. Foram 3 dias de visita à Grécia, uma visita de trabalho que se centrou quase exclusivamente na questão do Kosovo. Durante esta visita à Grécia, o primeiro-ministro esteve sempre em Salónica. Salónica é considerada a porta dos Balcãs e terá um papel fundamental uma vez que a guerra acabe. Deve ser aqui que ficará instalada a Agência para o Desenvolvimento que permitirá a reconstrução na Jugoslávia. Com a imagem de Freitas Ribeiro, Sandra Sacoto, a RTP, na Grécia. O filho de um ativista timorense foi assassinado pelas milícias pró-Indonésia. O jovem estudante de 18 anos foi morto ontem em casa, mas tudo indica que o seu pai, Manuel dos Reis, era o alvo a bater. Elisaer dos Reis, mais uma vítima da violência em Timor. O jovem estudante de 18 anos foi morto ontem à porta de casa pelas milícias pró-Indonésia. O seu pai, Manuel dos Reis, acha que ele próprio era o alvo escolhido. Elisaer teve o azar de encontrar a milícia pela frente. Ini bukan mencari apa-apa, mereka mencari saya. Tapi mereka masuk itu serang saja karena itu dia anak-anak banyak di sini. Mereka serang saja. Mereka datangnya dekat foto mereka masuk dan dibawa. A família dos Reis está de luto e chora a perda de um dos seus. É uma pequena amostra da tristeza e consternação que invade os timorenses. A insegurança é tanta que nem os funerais são feitos nos cemitérios. Agora é à porta de casa que se enterram os mortos. As polícias obrigaram a família para que sejam enterrados mesmo ao pé das casas, que não podia ser nos cemitérios, porque pode vir a estimular uma aglomeração das massas. Por isso que os polícias proibiram que os enterros não fossem no cemitério de Santa Cruz. A violência dos últimos dias em Dili terá feito pelo menos 4 mortos e 8 feridos. São números da polícia indonésia negados pela resistência. Conforme os testemunhos oculares, morreram mais de 4. Parece ser 9, mas os outros cadáveres logo foram levados para onde não se sabe. Cada dia que passa, a campanha de terror aumenta. Receia-se que até 8 de agosto, data da consulta em Timor, o ambiente pior e as garantias do governo indonésio de que vão ser criadas condições de segurança não chegam para deixar descansados os timorenses.
As milícias tomaram conta das ruas de Dili. Já nem os estudantes, sem medo, ousam manifestar-se frente à universidade. Espera-se a chegada dos monitores das Nações Unidas para aliviar um pouco da tensão, apesar da ONU não parecer disposta a tomar conta do desarmamento das milícias. It's a complicated process and we cannot fix some deadlines. And ultimately it is for the political leadership to decide. O acordo assinado nas Nações Unidas sobre a consulta prevê que seja a Indonésia a garantir toda a segurança do processo. E apesar do presidente Habibie já ter nomeado uma equipa para acompanhar a situação, existem muitas dúvidas sobre a capacidade de Jacarta em inverter uma questão que, nesta altura, é cada vez mais insustentável. A Guiné-Bissau quer fazer justiça. O povo, a junta militar e o governo concordam na necessidade de Nino Vieira ser julgado no país. O presidente deposto continua refugiado na embaixada portuguesa em Bissau, à espera de uma decisão. Porta do palácio estão agora os soldados de Ansoumana Mané. Jogam damas porque nada mais há para fazer. Lá dentro, tudo foi pilhado ou destruído. Os obuses que atingiram o principal símbolo do regime de Nino acabaram por queimar o pouco que sobrou. O estado em que ficou o Palácio Presidencial é a imagem da sede de justiça de 1 milhão de guineenses. Ninguém esquece os 19 anos de ditadura de Nino Vieira. Por isso mesmo dizem que ele só sai daqui depois de um julgamento justo. A gente morreu tudo. E ela vende arma. Dessa gente morreu. Agora vai julgar na tribunal. Não foi outra terra. Aqui para julgar para o povo, falar ela mal. Não foi em Lisboa. Fica aqui para fazer o julgamento. É para ficar aqui para julgar. Nino Vieira não pode sair para o país. Porque o Nino é o assassino. Nino é o traidor desta terra. Ele deve contar ao povo a verdade, o que ele fez e o que não fez. Queremos julgar isso. E depois pode ir embora? Quando julgamos eles, sim. Depois de deixar a Guiné, depois do julgamento. E se ele sair, nós vamos dar culpa aos que mandaram para sair fora. Apesar das pressões internacionais, a Junta, o Governo e a Assembleia Nacional